Olá, eu sou Heloísa. E eu sou Helenice. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Eu tô com uma dúvida, porque eu tenho que fazer um forro de mesa e o tecido tem 1,50 m de largura. E eu preciso de ter 1,60 m de largura. Eu tô precisando de aumentar essa largura do tecido e eu tô aqui com a Helenice para ela me explicar como que eu posso fazer. Vamos e aí, lá. Helenice? A dúvida seria o seguinte: eu teria que fazer o canto mitrado dupla face para ter um bom acabamento, mas ao mesmo tempo eu preciso de aumentar o tamanho do meu tecido. O meu trabalho não vai ter forro, então como que nós vamos fazer? Eu vou precisar primeiro calcular a largura da minha barra, certo? No caso aqui, eu imaginei 5 centímetros. Então eu preciso 5 centímetros desse lado, 5 centímetros desse outro lado. Só aí já deu 10. Certo. Eu não posso esquecer que eu tenho que ter margem de costura nas pontas, porque todo lugar que vai costura vai uma margem de costura. Vou aumentar 1 centímetro para cá e 1 para cá. Chegando nessa decisão, a minha faixinha tem 12 centímetros. 5, 5, 1 e 1. Isso. 10, 11, 12. Isso. Certo. Cortei a minha faixa nesse quanto tamanho. que eu deixo sobrando aqui? Ah, tá. Agora o tamanho. Muito bem pensado. Eu vou ter que ter o tamanho do meu forro. Vou ter que lembrar de 12 centímetros da minha faixa de um lado e do outro. Certo. No caso aqui 12, mas se você for fazer com outro tamanho, é a medida que você fizer. E deixa também mais um pedaço de margem de segurança. Então vamos explicar isso. Que seria assim: a minha faixa, ela tem o tamanho do meu trabalho, mais o tamanho da faixa que vai encontrar com ela e mais um pedaço de segurança. Certo, então o tamanho do forro, mais, nesse caso, 12 centímetros mais uma margenzinha. Isso. Então seria a largura da faixa. No caso aqui 12 eu deixei 15, tá. Certo? Certo. Marco a metade da minha faixa. Aqui eu já fiz todas as dobras, aqui ó, cortei o tamanho certinho. Fui no ferro, marquei o meio do trabalho, né? Acrescentei as margens de costura já dobrada. Isso aqui você dobrou lá no ferro, dobrou a faixa ao meio depois que você mediu esse daqui? Isso, como que eu fiz essa medida? Eu uso a régua e para ter uma coisa mais certa, eu começo a medir do centro para fora. Tá. Não é 5 centímetros que nós falamos a nossa faixa? Então eu pego a minha régua, ponho a marcação de 5 centímetros bem na marcação do meio da faixa. Sobrou esse pedaço, não foi? Sobrou nesse aqui 1 centímetro. Né? Isso. Tem gente que usa lápis, giz, só que se eu usar esse material, na hora que eu for no ferro para fazer a dobra, esconde. Aí eu lembrei que eu tenho uma carretilha do tempo da vovó. Faço a marcação usando o dentinho. Sim. Quando eu passo essa carretilha, ela faz uma marcação de dentes, que sai do outro lado do tecido, que fica fácil. Depois de ir no ferro, eu ir dobrando e marcando. Eu posso tanto marcar só com o vincador ou usar o ferro, que é o mais prático. Certo? Tá, então já tenho as minhas marcações. Tá. Então, marcou. Depois de todas as marcações, eu vou encontrar o meio da minha faixa. Certo? Entendi. Marquei. E faço a mesma coisa com o tecido que eu vou aplicar o trabalho. Acho o meio, encontro as pontas, acho o meio. Vinco. Não preciso de dar pique, não preciso de colocar alfinete, nada. Só marcar mesmo. Porque agora eu vou fazer assim. Tá aqui o meio e tá aqui o meio da minha faixa. Certo? Certo. Aí eu vou ficar na dúvida, por onde que eu vou começar a costurar? Facinho, facinho. Eu imagino. Não é assim que ele vai ficar no final? É. Ótimo. Então, depois de tudo colocado, olha aqui como é fácil de eu não me perder na minha orientação. Venho. Aqui que eu tenho que costurar, né? Então, viro. Seguindo a marcação meio com meio e vou alfinetar essa faixa aqui em todo o trabalho. Ah, você coloca o alfinete assim que aí dá pra passar o pezinho da máquina e não pegar no alfinete. Exatamente, para não ter que ficar tirando o alfinete.
Aí, eu preciso de deixar o meu canto livre. Você quer mais um fio? O que seria um canto livre? Imagina que se eu vier com essa minha costura até o final do meu trabalho, né? Certo. Se eu costurar até aqui, a hora que eu precisar de mexer nesse canto aqui, você tá vendo que o tecido não vai? Se eu deixar uma margem de segurança, um pezinho de máquina, que todo mundo fala, que seria aqui. A hora que eu precisar do meu cantinho lá, tá vendo que ele vai estar livre? É isso que nós vamos fazer, deixar um pé de máquina, tanto nessa margem quanto nessa margem, certo? Como que você faz isso? Como que você acha esse seu pezinho de máquina, alguma coisa assim? Dica. Papel branco. Coisa caríssima, tá? Nós vamos tirar desse papel. No caso aqui eu usei o papel, mas depois a gente pode fazer no acetato, no papelão, na cartolina, né? Vai no EVA. No EVA. Eu vou escolher um pedaço de papel 6 por 6. Eu venho na minha reguinha, acho 6 centímetros e do outro lado aqui também 6 centímetros. Eu vou tirar essa partezinha aqui, ó. Tá, então explica mais uma vez, porque agora aproximou a câmera. A régua tem 5 por 5, ela pegou 6 por 6. Por 6. E fez o quadradinho. E vou livrar desse resto de papel. Tenha um cortador só para papel, não misture papel com pano, com manta, porque você perde a lâmina do seu cortador. Então, a única coisa que eu vou aproveitar aqui é o meu quadradinho de 6 por 6. Tá, eu quero que você me empreste o pezinho de máquina agora, por favor. Tá, da minha maravilhosa máquina. Isso, tem variações, né, de pezinhos, geralmente é 0,75. Quando você vai fazer a costura, você imagina que isso aqui é um pedaço de tecido. Você usa como guia, não é essa lateral do pezinho? Do pé calcador, Isso, que na realidade é calcador, né? Pezinho é coisa de vovó. Mas no caso aqui pode. Então eu quero que você vá na máquina sem linha e passa uma costura nesse pedaço de papel, nesse sentido. Aí depois você vira o papel e passa nesse sentido também. Vamos lá. Agora é minha vez. Pronto, travei. A minha máquina tá sem linha. Na bobina também está sem linha. Na bobina também tá sem linha. Eu só vou marcar. Ó, passou. Agora do outro lado. Fazendo a marcação na lateral, acompanhando o pezinho de máquina. Pronto. Olha como que ficou a marcação. Margem de costura, seria o famoso pezinho de máquina. O que é que eu faço agora? O encontro dos dois, eu tiro na tesoura. Certo? Pra que isso aqui vai me servir? Olha aqui, mostra minha corujinha, onde eu coloco os alfinetezinhos. Olha que lindo. Parece com alguma coisa que tá aqui no fundo. Por que será? Aqui ninguém gosta de coruja, viu? Não mais. Essa aqui, ela já tá presa, né? Então eu puxo ela pra lá. Lá, ó, já deixei o espaçozinho aqui sem costurar, porque eu já fiz a marcação daquele outro canto. Não, acho que não vai precisar não, Lu. Aí, aqui eu tô vendo o final do meu tecido. Aqui eu tô tendo uma dificuldade, eu não estou vendo o final do meu tecido. Eu vou dobrar só para fazer essa marcação. Isso tudo para facilitar a minha vida. Essa marcação eu não vou, olha aqui, eu vou lá no meu tecido branco lá, ó, de fundo, tá vendo? Certinho. E retinho aqui, ó, eu organizo por aqui, né? Então, eu tenho a minha marcação aqui. Porque agora, a hora que eu for, ó, certo? Tá aqui e tá aqui. Aquele meu papelzinho que eu marquei... Que já sumiu. Mas esse é normal. Vamos lá.
Ó, eu vou posicionar aqui com a dobra que eu fiz. E vou posicionar também, ó, no final do trabalho, certo? Certo. Nesse caso, eu prefiro usar o lápis. Eu gosto do lápis 6B porque ele é mais barato e é o que mais solta a tinta. O grafite. Então, aqui, Heloísa, quer dizer que eu vou começar a minha costura aqui, porque aí o meu cantinho aqui vai ficar livre. E vou costurar na lateral. Na lateral toda até chegar no outro cantinho que eu também já marquei. Certo. Certo? Não tá marcado, nossa. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo que fez a marcação até onde vem a costura. Eu vou costurar até aqui, nesse pontinho. Aqui, costurar de duas é fácil, sabe, gente? Porque enquanto eu faço uma coisa, ela faz outra. Trabalhar em equipe, sempre o resultado é legal. Mas quando são irmãs. Ixi, isso é bom demais. Então vamos Fiz costurar, a mesma né? coisa do lado de cá, marquei o ponto, então você vai começar a costurar nesse ponto e vai parar nesse outro ponto. Então aqui na hora de costurar, o meu tecido tá virado pra cá. Isso, você pra não puxa, pegar. porque você não pode prender essa lateral aqui. Tá. E vou começar no pontinho. No pontinho. Não precisa de deixar retrocesso, não. Qualquer coisa a gente chega com a agulha de mão, alguma coisa assim. Tá. Eu sempre seguro a linha aqui atrás pra ela não embolar. Sim. E vamos nessa. Ó, não precisa fazer retrocesso. Do lado de cá eu vou ajeitar essa lateral também para eu não prender. Exatamente. Ó, para eu não prender e vou costurar até o pontinho. É aqui, né? Isso, é porque a gente estava experimentando, né? Então, até aqui nesse ponto, eu paro. Não precisa dar retrocesso e deixa um pedaço de linha mais comprido um pouquinho. Certo. E corto. Nós estamos usando a linha branca para poder aparecer na filmagem, porque senão seria o ideal vermelho, né? Tá. Vamos tirar o alfinete. Essa minha faixa já estava costurada. Agora nós costuramos essa aqui. E o que eu preciso é que o meu cantinho aqui, ó, nós vamos desmanchar um pontinho, porque não pode pegar nessa faixinha de cá, tá, Elo? Ó. Ah, tá. Então eu vou e desmancho. Isso, por isso que a gente não deu retrocesso, porque ou completa com agulha de mão, ou então pode desmanchar, no caso aqui, esse aqui, ó, um pontinho que nós vamos tirar. Porque eu preciso do canto livre. Vou passar a linha pro avesso aqui, ó, essa pontinha. Certo? Se você achar que isso aqui vai ficar abrindo, desmanchando, você pode puxar e dar um nozinho. Aí fica super seguro. É, e depois você corta a sobra da linha aqui, né? Porque já terminou o que você precisava de fazer aqui. Certo? Certo. O que que eu preciso então? Ó, um encontro certinho dessa faixa com essa faixa. Joia! Vamos pra frente. Dúvida até aqui? Até aqui não. Tá. Então agora, olha aqui. Eu tenho a faixa que vem de lá e a faixa que vem daqui. Eu já tenho aquela dobrinha aqui. Eu vou precisar de emendar isso aqui assim, ó. E aí? Mas e esse papo que fica aqui? Como que faz? E aí, como é que faz? Vamos lá. Tá. Tchau, tchau. Coloco as faixas paralelas. A minha preocupação não é no tamanho da faixa aqui, não. A minha preocupação é no encaixe aqui, ó. A minha medida vai ter que partir do meu cantinho aqui. Deixa eu tirar esse pedacinho de linha aqui, pra não te atrapalhar. Ó, a dobra certinha. Tá vendo que o branquinho, o tecido branco aqui ficou certo? Ótimo. Fixo ela aqui, firmo. Como vai ser uma toalha de mesa, você vai estar com muito pano aqui, vamos segurar aqui com o alfinete pra gente poder seguir o caminho aqui. Ó, dobra com dobra. Não vou deixar ela torta.
Vou organizar. E não vou deixar uma maior do que a outra nesse sentido, assim, ó. Deixo ela organizada. Certo. Vou prender com o alfinete aqui também, pra gente ficar de boa aqui com a mão livre. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Vou virar o meu trabalho pro lado do direito para você entender aqui, porque começou a ter muito pano aqui, complicar, né? Ó, se eu prender ela pra lá, você tá vendo que ele fica... Não dá certo aqui, né? Eu preciso de crescer esse tecido pra cá. Deixa eu trocar esse alfinete aqui pra você entender. Não seria assim? Isso. Tá. Pensando dessa maneira, e a gente quer o canto mitrado, eu vou ter que vir com essa costura nesse sentido. Certo. Como que eu vou achar essa medida? Então vamos aprender a usar o ângulo da régua, que a gente tem e nunca aproveita. O meu tecido está dobrado do avesso, o forro principal está dobrado do avesso e está bem organizado a dobra dele. Aqui, ó, tá certo? Aqui e marcado aqui, certo? O meu ângulo de 45, que tem todos os sentidos, tem ângulo de 30, 45 e 60. Nós vamos usar o 45. Eu preciso que esse meu tecido abra. Então, eu venho aqui. Acho o ângulo de 45. Acho o ângulo de 45, que no caso eu vou usar esse aqui, ó. Na minha costura, observou que o fio de 45 da minha régua tá em cima da minha costura branca? Isso. Tá. Aí, se eu localizei lá, eu vou ter que trazer a minha régua até o ponto que eu terminei a minha costura. Então, trago no ponto e confiro se continuou na linha aqui. Eu vou precisar de fazer a costura até na dobra do meu tecido. Certo. Fixo, risco daquele ponto até no encontro aqui na dobra do tecido. Onde eu dobrei o meio. Vou costurar. Olha aqui, ó. Onde eu vou fazer essa dobra aqui, ó. Né? Então, tá aqui. Tá bem fixado para ele não fugir. Eu uso os alfinetes, né? Na máquina, eu abaixo a agulha. Nesse ponto, eu não venho desse ponto para esse ponto, porque pode ser que ele torça o tecido. Eu vou rodar a agulha da máquina para ela entrar aqui, ó, nesse encontrozinho aqui. E vou passar a costura até aqui. Certo. Não precisa de retrocesso. Aqui pode colocar retrocesso. Pode. Tá. Não tem necessidade não, mas pode colocar o retrocesso. Então, eu vou abaixar a agulha. Não ficou legal, eu vou ajustar aqui. Ó, a pontinha da agulha tá bem justinha lá. No ponto, No né? ponto, tá no pontinho. Tá. Então, eu vou segurar a minha linha pra ela não embolar, que já tá embolada, né? Eu seguro só pra fixar e vou costurar. Ó. Eu vou dar um retrocesso pequenininho aqui, ó. Só firmei. Chegou no ponto, eu posso terminar só com a mão, ó. Não preciso do motor. Tá no ponto? Vamos conferir? Tá no ponto certinho. Então, eu vou dar um retrocesso só pra segurar, ó. Só pouquinho, não precisa muito. Isso, vou tirar da máquina e passar pra professora. Corta a linha. Vou cortar a linha, que eu tenho tesourinha. Aí, ó, pra isso. Tiro os alfinetes. E vamos conferir se ficou do jeito que a gente quer. A hora que eu abrir aqui, tá certo tá o bonitinho. canto. E tá com o ângulo certo. Não tá embabadado, não tá fechando, nem nada. Tá ok, né? Ficou dúvida? Não. Podemos ir pra frente? Podemos. Então, agora... Só mostrar aqui a a angulação. Isso. Aqui. Então, o nosso trabalho desse lado, que a dobra é aqui e é aqui, já tá resolvido o nosso problema. Parte do problema. 50%. É. Vamos em frente. E agora? Olha o que eu arrumei aqui, a bagunça. Como que eu vou fazer isso aqui agora? Isso é pra você resolver. E é logo. Tá. Então, aqui, ó, olhando pelo outro lado lá, não ficou certo? Só que agora esse tecido aqui tem que voltar aqui pra dentro. Olha que bagunça que virou aqui. E ele tem que voltar e ainda ficando ajeitado.
Não pode cortar, não? Nós vamos agora, boa, tirar esse excesso aqui que vai atrapalhar a gente fazer a dobra, né? Tchan, 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 tchan. Não, eu marco. Ah, tem que marcar. É, eu marco para ter segurança. Ou eu posso deixar uma margem de costura de 1 centímetro, que eu sei que não vai me atrapalhar. Ou eu posso usar o cortador. Quem tem segurança de usar o cortador, muita gente não gosta, tem medo. Mas vamos lá. Aquele cortador que você cortou papel, né? Aí você vai cortar tecido, tá bom. Não, mas o ideal é que seja um para tecido e outro para papel. Certo. Então, já tirei um pouco de bagunça aqui, já E começou a tem melhorar. outro detalhe, esse tecido você não joga fora não, vamos fazer outra coisa, vamos aproveitar, isso aqui é dinheiro, tá? Aqui, ó, nós vamos organizar abrindo a costura para facilitar o nosso Ó, trabalho. o cortador. Essa costura nós não vamos trabalhar com ela aberta, nós vamos trabalhar com ela deitada. E vamos agora ver como que a gente faz para chegar na finalização do nosso trabalho. Vocês lembram que eu dobrei esse aqui para o avesso? Agora eu vou dobrar ele para o direito. Organizando também, dobra lá e beirada aqui, ó. Ela tem que estar certa. Não pode embolar, não. Certo? Ó, agora eu vou usar a minha régua novamente e vou ter como margem essa dobra aqui que eu fiz para finalização do trabalho. Venho com a minha régua, procuro o 45, ó. 45, eu vou rodando, até o 45 ficar na marcação aqui. Dá pra ver que ela tá bem na marcação, o 45 Dá. aqui. Quando eu achar isso aqui, eu vou ter que deslocar a minha régua. Eu uso muito minha, né? Eu vou ter que deslocar a régua até encontrar aquele ponto da finalização da minha costura. Então, ficou a finalização da costura e a régua com o ângulo de 45 na minha linha. Ó, ela fugiu. Organizei. Desde lá do final, ó, ela tá na marcação e tá no ponto. E agora? Agora, pelo avesso, eu posso usar o lápis. Eu vou passar uma costura daqui até na dobra. Eu não venho com ela até no final, só até na dobra do meu tecido, ok? Ok. Daqui até aqui. Assistente entrando em ação. Quem quiser me contratar, viu? Como assistente. Quem quiser me contratar aqui também como editor, Ah, é, nós temos um editor especial hoje, que é o Heitor Carvalho, lá da Central de Xadrez. Eu importei para ele fazer esse vídeo com a gente. Obrigada, Heitor. R$10. Aqui no final eu vou parar a agulha para ficar bem certinho e dar um retrocesso aqui no final. Ok. Só para segurar. Ok, tirei. Cortei. Vou cortar a linha, de preferência aqui na beiradinha, que já tá com retrocesso para isso. Pronto. Nós vamos cortar o excesso de tecido de novo, ó, que pontona que tá sobrando aqui. Ajeito o tecido. E sempre uso a marcação de 1 centímetro aqui na costura. Lembra que eu não costurei aquele pedacinho final lá. Você viu onde que eu parei a costura? Tá. Agora, nós vamos virar o trabalho. Só que essa ponta aqui, ó, também vai dar excesso de tecido. Nós podemos cortar ela também. Cuidado para não cortar a costura. Não, não pode cortar a costura. É só o excesso de tecido. Ó, viu que eu deixei um espaçozinho aqui para ela não abrir a costura? Cuidadosamente. Eu gosto de ajeitar a costura aqui primeiro com a mão, né, abrindo, para facilitar, não ficar embolado depois do trabalho. Ó,
Pano é carinho. Se a gente não tiver carinho com ele, não dá um bom resultado. É igual o marido. Certo? Aqui, ó, cuidei dele daqui e cuidei dele aqui. Dei almoço e dei janta. Essa pontinha que não voltou, eu posso pegar... Eu gosto mesmo de usar um pincel. No caso, eu não trouxe o pincel, mas com o pincelzinho, porque isso aqui vai soltar a tinta no tecido. Eu venho organizando aqui, ó, com carinho, empurrando, até ele ficar bem certinho. Ó, ele chegou no limite dele, não ficou nada pra dentro aqui. Ótimo. Olha que legal agora, ó. Estamos terminando. Fizemos todas as dobras, todas as marcações. Não costuramos aquele finalzinho aqui, ó, pra eu poder jogar isso aqui pra dentro. E agora, tá vendo aquela costura que a gente fez inicialmente prendendo? Vai ser o guia de eu fixar o meu trabalho. Eu vou alfinetar todo ele, nesse sentido e nesse sentido. Certo? Vai ficar assim. E com cuidado, agora eu vou voltar para a máquina e vou passar uma costura só servindo como pesponto aqui. Essas pontinhas aqui depois você pode cortar. Vou passar uma costura firmando o meu trabalho, finalizando. Nesse caso aqui agora, nós vamos colocar a linha branca só para demonstrar. Mas depois nós vamos desmanchar, porque aqui fica legal a linha vermelha. Vou vir com ela, parar com a minha agulha embaixo, bem nessa costura, certo? E vamos continuar para cá. Lembrando que, quando eu for virar o meu trabalho, a minha agulha tem que estar abaixada, porque senão ela foge. Então, eu quero que você passe só um pedacinho, faça o canto e venha, só pra gente finalizar. Agora, aqui quem tem a máquina com ponto decorativo pode fazer, né? Que fica legal também. Pode fazer, e tem aquelas máquinas que chegam a agulha para direita ou para esquerda também, que você pode deixar ele bem juntinho. Isso aí vai de máquina para máquina. Eu quero que a hora que chega na costura, você vai devagar e nem que você vá com a mão, você deixa em cima da costura, no meio da costura. Isso, pra ficar bonitinho assim. Exatamente. Aí eu viro. Agora você pode rodar o trabalho sem sair a agulha do lugar, tá vendo? Certo. E continuar. Eu acho que ainda posso ir mais um pontinho. Vai na mão que fica certo. Eu acho que posso ir mais um pontinho. Isso. Ó. Ai, ficou torto, professora. Tá bom. É só pra gente finalizar aqui o vídeo. Porque nós vamos fazer isso aí na linha vermelha, combinado? Combinado. Eu como assistente, hein? Heloísa, então você tinha me falado que precisava de um canto litrado dupla face para aumentar o seu trabalho aqui, não era? É. Ó, como que ficou. Olha o tanto de linha. Isso aí a gente limpa depois. E aqui, ó, com a finalização legal, canto mitrado, cantinho certinho, bonitinho. Era essa a sua dúvida? Era essa. Agora, para ficar bonitinho, tira a sua placa que nós vamos dar uma passadinha, né? Que aí assenta. Porque, sem dúvida nenhuma, os melhores amigos da costureira é o ferro de passar roupa e os alfinetes. Que aí, depois de tudo prontinho, certo? Certo. E muito obrigada, Helenice. Obrigada, a vocês. E obrigado por vocês estarem conosco. Até a próxima.